pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Fala aí, concurseiro, professor Jean Valnei na área. Trago para vocês aí o direito constitucional em flashcards. Professor, flashcards, o que é isso? Eu nunca ouvi falar, tal. Olha só. No passado, é uma maneira que a gente utiliza para revisar, são os flashcards. Como é que funciona? Eram fichas iguais a essas aqui. Essas aqui elas estão em branco ainda, onde de um lado você colocava a pergunta e do outro lado você colocava a resposta. Então, qual era a ideia? A ideia era forçar o seu cérebro a encontrar a resposta. Você lia a pergunta, que seria o gatilho, na realidade é o gatilho essa pergunta, e você ficava ali, ó, tentando forçar o seu cérebro para tentar lembrar da resposta. Isso é a melhor maneira de se conseguir revisar. Porque muita gente revisa lendo, e ler não é revisar, ler não é estudar. Muita gente fazia assim. Lia a pergunta, aí já virava, já lia a resposta. Não, ele só está lendo. A ideia é você forçar seu cérebro a tentar lembrar da resposta. Então, qual é a minha sugestão aqui para o nosso estudo? Você, quando estiver assistindo o vídeo, né, porque, veja, eu vou partir do princípio que você já estudou o assunto, porque aqui é revisão, entendeu? Então, eu vou partir do princípio que você já estudou o assunto. Aí, o que vai acontecer? No slide, eu vou apresentar, né, a pergunta. Aí, caso você esteja ali na sua casa, tal, dá uma pausa. Na hora que eu apresentar a pergunta, você dá uma pausa, lê e tenta responder. Caso não consiga, dá play novamente e continua. Veja, de certa forma, essa parte de dar pausa é uma maneira que você vai ter de forçar seu cérebro a encontrar a resposta. Isso é bom, porque toda vez o seu cérebro, entenda, o seu cérebro vai olhar e vai dizer assim, poxa, ele está tão preocupado em encontrar essa resposta, então isso deve ser importante para ele. Aí quando você tentar lembrar a resposta, quando você lembrar da resposta ou não conseguir e ver a explicação, o seu cérebro vai dizer, rapaz, ele forçou tanto a minha mente aqui, me forçou tanto para lembrar desse instituto, dessa informação, então peraí. Como ele agora já sabe, então eu já estou ligado que ele vai precisar disso. Então isso é importante para ele. Aí o que é que vai acontecer? O seu cérebro ele vai guardar a informação num local de fácil acesso. Essa é a ideia da revisão por flashcards. Beleza? Então, vamos lá.
Tá aí, ó. Primeira seria aqui, ó. O que significa o vocábulo Constituição? Qual é a ideia de Constituição? Olha só. O vocábulo Constituição tem do verbo latino constituere. Sua origem etimológica e sua conformação semântica vem do mesmo que exterioriza o ideal de construir. Olha só, Constituição é a ideia de construir, criar, delimitar, abalizar, demarcar. O termo ele exprime o intuito de organizar e de conformar seres, entidades e organismos. Então, ou seja, o termo Constituição ele é feito criar algo, organizar algo. Mas muito cuidado, que eu tenho um conceito jurídico de Constituição. Olha aí. Qual o conceito de Constituição? Veja, Constituição nada mais é do que a lei mais importante de um país. A Constituição ela serve como um requisito de validade para as demais leis. Então é por isso que toda vez como legislador, quero criar uma lei, eu vou ter que observar se essa lei está em conformidade com a nossa Constituição. Então, olha aí, ó, é a lei mais importante de todo ordenamento jurídico, pressuposto de validade de todas as leis, considerada a lei fundamental e suprema de um Estado. Quais são os elementos básicos que uma Constituição deve tratar? Veja, de uma maneira geral, todas as Constituições elas tratam de certos assuntos. Por exemplo, todas as Constituições que eu tive acesso, que eu já ouvi falar, lendo algumas doutrinas, elas tratam ali de direitos. Direitos, obrigações, forma de aquisição do poder, a forma do Estado, forma de governo. Ou seja, é o básico. Tem constituições que são chamadas de constituições sintéticas, que são aquelas constituições que trazem ali os fundamentos básicos para um determinado país. Então, olha aí, ó. Tem que trazer a forma do Estado, sistema de governo, modo de aquisição de poder e limites também do Estado. Porque você tem que entender que nós temos os direitos de primeira geração, onde eu tenho as liberdades públicas, né? Que são os direitos políticos e civis. Qual o conceito de Constituição ideal? Olha só, existe um conceito de Constituição ideal. Ele fala o seguinte, ó. Canotilho, doutrinador português, ele diz assim, ó, que a Constituição ideal é a escrita, que trata dos direitos fundamentais, separação dos poderes e sistema democrático. Por exemplo, se eu levar em consideração a nossa Constituição, você vai perceber que a nossa Constituição ela é considerada uma Constituição ideal, apesar dela trazer temas que não tinha necessidade nenhuma. Por exemplo, tem assuntos na nossa Constituição que não precisava estar lá. Isso poderia ter sido regulamentado por uma lei ordinária, uma lei complementar. Veja, na nossa Constituição tem até falando da fundação de uma escola, dizendo que a sede da escola Dom Pedro II, agora fugiu se é primeiro, segundo, mas enfim, que uma sede de uma escola vai ser no Rio de Janeiro, é a Dom Pedro II. Entendeu? Olha aí, quais são as acepções da Constituição? Veja, eu tenho o sentido de Constituição sociológico, sentido político e sentido jurídico. Esses três sentidos, essas acepções são bastante cobradas em concurso. Então eu vou, a partir de agora, explicar a você, mostrar para você qual o sentido de cada um. Primeiro, o sociológico. Olha só, qual o conceito de Constituição no sentido sociológico? Primeira coisa que você tem que começar a guardar é quem foi que idealizou o sociológico. Foi o Ferdinand Lassalle. Então, ó, uma maneira para guardar, porque tem banca de concurso que pergunta quem foi o doutrinador que idealizou essa acepção ideológica, sociológica, perdão. Olha lá. Idealizado por Ferdinand Lassalle, então, ó, eu gravo aqui, ó, 2 S's, sentido sociológico, sacou? Aí. Uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo as forças sociais que constituem o poder. A Constituição, segundo a Constituição de Lassalle, conceituação de Lassalle, seria então a somatória de fatores reais de poder. Guarda esse termo aqui, ó. Guarda esse termo, fatores reais de poder. Então, quando a banca perguntar qual é a acepção sociológica de Constituição, lembra do doutrinador, Ferdinand Lassalle, e qual é o texto base, né? O termo base, que são fatores reais de poder. Fechou?
Olha aí. Qual o conceito de Constituição no sentido político? Aí veja, no sentido político, quem foi que idealizou foi o Carl Schmitt. A Constituição é um produto de certa decisão política. Guarda essa palavra-chave aqui, ó. Guarda essa palavra-chave, é uma decisão política. Ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituído. Então, quando falar em sentido político, Carl Schmitt, e vai lembrar de quê? Que é uma decisão política. Qual o conceito de Constituição no sentido jurídico? Quem foi que idealizou, professor? Foi Hans Kelsen. Hans Kelsen. A Constituição é uma norma política pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político e filosófico. Aí, a Constituição é uma norma superior fundamental de um Estado. Então, Hans Kelsen, eu acho que você já deve ter ouvido falar na tão conhecida pirâmide de Kelsen, onde no topo dessa pirâmide eu tenho o quê? A Constituição. E ela serve como parâmetro de constitucionalidade das demais leis. Cuidado aqui com essas pegadinhas, essas perguntazinhas que terminam derrubando o aluno. Existe hierarquia entre as normas constitucionais originárias? Veja, como as normas originárias foram criadas no mesmo momento, lá com a promulgação da Constituição em 1988, não existe hierarquia entre elas. Então, até o fundamento dessa forma. Não, pois foram promulgadas no mesmo tempo pelo poder constituinte originário. Existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Lembrando que as normas constitucionais derivadas são aquelas que derivam do poder constituinte reformador através de emendas à Constituição. Aí eu pergunto a você, será que existe hierarquia entre elas? Veja, de jeito maneira. Olha, hierarquia não existe. Há apenas uma distinção. As normas constitucionais originárias não podem ser declaradas inconstitucionais, diferente das normas constitucionais de fruto do poder constituinte derivado que podem ser declaradas inconstitucionais. Então, muita atenção aí. Não existe hierarquia. Já teve banca de concurso dizendo que existia hierarquia entre a norma originária, constitucional originária, e a norma constitucional derivada. Não existe hierarquia. A grande sacada, a grande cereja do bolo é você lembrar que as originárias não sofrem mais controle de constitucionalidade, ou seja, elas não podem mais ser consideradas inconstitucionais. Fechou? A hierarquia entre lei ordinária e lei complementar, e aí, será que há hierarquia? Claro que não. Não há hierarquia. A única diferença entre essas duas normas é o quórum de votação. Enquanto a lei complementar eu preciso de maioria absoluta para ela ser validada, a lei ordinária eu só preciso da maioria simples. Maioria absoluta é a maioria de todos os membros da Casa Legislativa. Todos os membros. Então, eu tenho lá 81 senadores, se eu quiser votar uma lei complementar no Senado, eu tenho que ter ali o voto de pelo menos 42. Eu vou ter ali o voto de pelo menos 41, no caso, né? 41, que seria a maioria absoluta. Já a maioria simples seria a maioria dos presentes. Maioria dos presentes. Fechou? Olha aí. Existe hierarquia entre as constituições federais, estadual e lei orgânica. Lembrando que a lei orgânica nada mais é do que a lei do município, né? A Constituição do município. Para e pensa, será que existe hierarquia entre elas? E aí? Claro que existe. Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica. Ou seja, eu posso considerar que uma Constituição Estadual seja considerada inconstitucional com base na Constituição Federal, certo? Olha aí. Existe hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais? Aí você para e fala, peraí, professor. Se já existe hierarquia entre a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica, então vai ter hierarquia entre as leis. Aí é que você se engana. Não existe hierarquia entre as leis federais, estaduais e municipais. Não existe hierarquia entre elas. Não existe. Por quê? Porque são todas leis. E são leis no sentido amplo. O que a gente chama de o quê? Fonte primária do direito. Lembrando que a lei no sentido amplo é a fonte primária do direito.
Por que a Constituição de 1988 é conhecida como Constituição Cidadã? Por quê? Em razão do foco na redemocratização do país, estabelecendo cláusula pétrea, o voto direto, secreto, universal e periódico, bem como a priorização dos direitos fundamentais que tiveram substancial ampliação no texto constitucional. Então é você lembrar que a Constituição de 88 ela rompeu com uma ordem constitucional anterior, que é a ordem do governos militares. Então, dentro desse contexto, a nova Constituição ela prezou muito sobre os direitos fundamentais. Ela prezou muito com a participação do cidadão na vida do Estado. Até inclusive a questão do voto, questão da iniciativa popular, questão do plebiscito, questão do sufrágio universal. Qual a estrutura da Constituição brasileira? Qual é a estrutura da nossa Constituição brasileira? Ela se divide em 3 pontos. Primeiro ponto é o preâmbulo. Segundo ponto é o corpo, também chamado de parte permanente. Parte permanente, bem chamado de parte permanente. E atos das disposições constitucionais transitórias. Vamos avaliar, vamos estudar aí o significado de cada um desses. Então, o que é o preâmbulo da Constituição? Veja, o preâmbulo da Constituição nada mais é do que um norte interpretativo. Ali na preâmbulo da Constituição é dado a ideia do constituinte. Qual era a ideia? E perceba que ele está rompendo com a ordem constitucional anterior. Então ele fala, o preâmbulo traz as intenções do legislador, proclama princípios, rompe com a ordem constitucional anterior, tem a função de elementos de integração, expõe valores que devem ser adotados e quais são os objetivos a serem perseguidos. Então, ali eu tenho uma gama de situações onde eu vou dizer, olha, é essa a nossa intenção quando essa Constituição for promulgada. Essa é a nossa vontade. Esse é o nosso objetivo. O preâmbulo da Constituição é norma constitucional. Já foi muito perguntado isso. Se o preâmbulo da Constituição, eu posso considerar ela como norma constitucional. E não. Já foi decidido pelo STF que o preâmbulo não é norma constitucional. Olha aí. Não. Para o STF, o preâmbulo não contém relevância jurídica, não tem força normativa e, por isso, não pode servir como parâmetro de constitucionalidade. Isso tudo nasceu exatamente por conta do termo sobre a proteção de Deus que tem na nossa Constituição. Porque o pessoal alegou, a nossa Constituição é um Estado laico. Se é um Estado laico, por que existe a palavra Deus na Constituição? Sacou? Então foi por conta disso, mas daqui a pouco eu volto para falar mais sobre isso. Olha aí, o preâmbulo é de reprodução obrigatória nas constituições estaduais? Não. Adotando a tese da irrelevância jurídica, e o preâmbulo da Constituição não é norma de reprodução obrigatória nos estados, nem pode servir como parâmetro para controle de constitucionalidade. Isso surgiu, essa problemática surgiu, porque a Constituição do Acre não tinha o termo sobre a proteção de Deus. Aí foi alegado que era inconstitucional essa Constituição do Acre, porque ela não transcreveu o preâmbulo da nossa Constituição. Entendeu? Aí o STF disse não, o preâmbulo não é norma constitucional de reprodução obrigatória, então o Estado do Acre pode colocar o que ele quiser no preâmbulo. A palavra Deus no preâmbulo da Constituição fere a laicidade do Estado brasileiro, já falou sobre isso, e veja, a palavra Deus é mais voltada para a questão cultural, porque assim, o nosso país lá na Constituição de 1824, ele era um país confessional, ou seja, seguia uma religião, a qual seja o catolicismo. Então ele fala, não, como se sabe, desde o advento da República, em 1890, existe total separação do Estado e Igreja, sendo o Brasil um país laico, laico ou não confessional, não existindo, portanto, nenhuma religião oficial da República Federativa do Brasil. Então, por isso que não fere a palavra, né? Aí até eu coloquei aqui para reafirmar. Todas as constituições trouxeram a palavra Deus em seus preâmbulos? Não. Todas as constituições pátrias, exceto a de 1891 e a de 1937,
e invocaram a palavra sobre a proteção de Deus, quando promulgadas, exprimindo assim o inegável símbolo de religiosidade. O STF também confirmou que a invocação Deus no preâmbulo não enfraquece a laicidade do Estado brasileiro. Certo? O que são os atos das disposições constitucionais transitórias? Veja, os atos das disposições constitucionais transitórias, os ADCTs, né? Eles ficam lá no finalzinho da nossa Constituição. Fica lá no final. O ADCT é como está havendo uma ruptura, né, de um momento, eu preciso criar regras de transição. Eu não posso só mudar e mudar. Não. Eu preciso criar mecanismos para que o pessoal comece a se adequar com a nova ordem constitucional. E isso está previsto lá nos ADCTs. Por exemplo, no ADCT tinha dizendo qual seria o sistema de governo que o Brasil ia adotar. Porque na nossa Constituição não existe qual o sistema de governo que o Brasil ia adotar. Aí foi em 93, teve um plebiscito e perguntou à população qual seria o sistema de governo. E nós escolhemos o presidencialismo, certo? Então tá aí, ó. O ADCT, né, tem a função de integrar a ordem jurídica antiga à nova, com a finalidade de garantir a segurança jurídica. Os atos das disposições constitucionais transitórias estão presentes em todas as constituições. Olha que pergunta maldosa. Separa assim, poxa, todas as constituições têm os ADCTs, são regras de transição. Aí você pode parar e pensar, poxa, tem. Pior que não. A primeira Constituição não teve. Olha que interessante. A primeira Constituição não teve porque ela foi a primeira. Então não existia ordem constitucional anterior. Então é por isso que ela não tinha essas regras de transição. É uma pergunta assim, até um pouco besta, mas é uma pegadinha boa. A banca chegar e disser isso. Então olha só. Não, na primeira de 1824 não tinha, pois não tinha Constituição anterior. Os atos das disposições constitucionais transitórias podem ser modificados por reforma constitucional? Só é você parar e pensar assim. Eles podem. Veja, eles são parte, eles servem como controle de constitucionalidade, os ADCTs servem como controle de constitucionalidade e, consequentemente, eles podem ser modificados. Olha aí, sim, através de emendas, sempre dentro dos limites do poder de reforma. Qual a natureza jurídica das disposições constitucionais transitórias, dos atos das disposições constitucionais transitórias? Primeiro, você tem que entender, a gente vai falar muito sobre isso. Eu vou trazer muitas perguntas sobre qual é a natureza jurídica de um determinado instituto. Quando eu falo qual é a natureza jurídica, é o que aquele instituto representa para o direito. O que ele representa para o direito? Qual é a natureza jurídica daquele direito? Então, eu vou sempre abordar isso nas nossas aulas. Então, ele fala aí, ó, tem natureza jurídica de norma constitucional e poderá, portanto, trazer exceções às regras colocadas no corpo da Constituição, ou seja, eles estão na mesma hierarquia das normas originárias. Serve como controle de constitucionalidade. Ó. O que é a parte permanente da Constituição? Lembrando que a parte permanente é o corpo. É aquela parte que vai do artigo 1º até o artigo 250 da nossa Constituição. Aí você está aqui. Ó. A parte permanente da Constituição, nome atribuído pela doutrina, corresponde aos dispositivos principais do texto constitucional. No caso da Constituição Brasileira de 1988, os dispositivos vão do artigo 1º até o artigo 250. Do que trata a parte permanente? Vamos lá. Tratam de estrutura do Estado, da divisão dos poderes e dos direitos fundamentais, entre outras coisas. A parte permanente da Constituição se chama assim porque não pode ser alterada? A pergunta é essa. Se chama permanente, é porque não pode ser alterada? Não. Não é essa a ideia, veja. Não se confunde permanência com imutabilidade. Muito cuidado. A parte permanente da Constituição pode ser alterada por meios regulares de reforma constitucional, o que deve ser feito dentro dos limites materiais e formais da própria Constituição. Imutabilidade é aquela ideia da Constituição imutável, que foi a nossa primeira Constituição de 1824, que ela foi imutável nos 4 primeiros anos. Quantos títulos são divididos a parte permanente? São divididos em 9 títulos. Qual o título mais cobrado em concurso público? É exatamente o título dos direitos e garantias fundamentais, que vai do artigo 5º até o artigo 17. 85% a quase 90% das questões de concurso, eles versam sobre
os direitos e garantias fundamentais. Qual é a diferença entre direito e garantia? Só é você pensar, direito é algo que a Constituição vai declarar para você. Direito é algo declaratório. Já a garantia nada mais é que caso esse direito ele seja cerceado, você não tem acesso a esse direito, você precisa de uma garantia. Exemplo claro seria o habeas corpus. O habeas corpus ele é uma garantia. A Constituição lhe garante o direito de ir e vir. Se por acaso você tiver o seu direito de ir e vir cerceado, você vai ter uma garantia chamada de habeas corpus para poder reaver a sua liberdade de locomoção. Direito é algo que a Constituição declara. Já a garantia é o instituto que garante o exercício dos direitos declarados. Beleza? Tranquilidade? Fechou? Então, até o próximo encontro. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto veio, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Fala aí, concurseiro! Nossa revisão aqui de Direito Constitucional. Vamos continuar aqui com o nosso segundo bloco, exatamente trazendo a classificação das Constituições. Veja como é que vai funcionar. Eu vou apresentar, lembre-se que as bancas vão perguntar o seguinte: qual é o gênero, qual seria a divisão daquele gênero e quais espécies. Então, normalmente, cada gênero eu vou ter 2 ou 3 ou mais espécies. Então, eu vou apresentar o gênero, depois eu apresento as espécies de Constituição dentro daquele gênero. Perfeito? Deixa eu te mostrar como é que vai funcionar. Ó, tá aí, ó. Ele diz, ó, como se divide a Constituição quanto ao conteúdo. Então, aqui eu tenho o gênero. Aí, nesse caso, quanto ao conteúdo, ou seja, o que tem escrito na Constituição, eu vou ter 2 espécies. Aí, depois que eu apresentar as espécies, eu vou explicar o que é cada espécie dessa. Por exemplo, o que é uma Constituição formal? É a Constituição que não trata apenas de matéria constitucional, podendo tratar de outros assuntos, pois o que importa é o seu processo solene de aprovação, com a comparação com outras normas. Veja que a nossa Constituição brasileira, ela é uma Constituição formal porque ela trata de outros assuntos. Ela não trata apenas de assuntos constitucionais. A Constituição que trata de assuntos meramente constitucionais é a Constituição material. Olha lá, é a Constituição que somente possui matéria, conteúdo constitucional, independente de estar em um documento ou apenas em um documento ou mais. É o que acontece com a Constituição dos Estados Unidos. Assim é a Constituição que só trata de organização do Estado, aquisição e o exercício do poder, direitos e garantias fundamentais. Podemos dar como exemplo a Constituição norte-americana de 1787, que num só texto previa apenas matéria constitucional. A Constituição dos Estados Unidos, desde que ela entrou em vigor, né, promulgada, ela foi modificada 17 vezes só. A brasileira foi de 80, já foi modificada 100 e tantas vezes já. Como se divide a Constituição quanto à forma?
Veja, quanto à forma, ela se divide em Constituição escrita e Constituição não escrita. Lembrando que a Constituição escrita ela é chamada de instrumental. Como é conhecida a Constituição escrita? Trata-se de um documento solene, ou mais de um, como a Constituição dos Estados Unidos, formalmente aprovada pelo poder constituinte originário. A não escrita, o nome já diz, né? É bem interessante isso, que já dá para você matar. Também conhecida como costumeira ou consuetudinária. É formada pelos costumes, tradições seculares. Muitos deles não são escritos, como, por exemplo, a Constituição da Inglaterra. Por exemplo, a Constituição da Inglaterra tem muitas coisas que é mais por costume, não tem nada escrito. É bem interessante isso. Como se divide as constituições quanto ao modo de elaboração? Elas se dividem em Constituição dogmática e Constituição histórica, né? Dogmas. Né? Como é conhecida a Constituição dogmática? É fruto de um trabalho legislativo específico. O legislador, num determinado momento histórico, discute, debate e elabora um texto e aprova a nova Constituição. Recebe o nome de dogmática porque reflete os dogmas, ou seja, os pensamentos de determinado momento histórico. Por exemplo, a nossa Constituição, ela é uma Constituição dogmática, porque a gente rompeu com a ordem constitucional anterior, então toda ela vem baseada no que a ordem anterior fazia. É por isso que ela trata logo no começo, veja, a Constituição de 67, né, que foi emendada pela de 69, sabia que os direitos e garantias fundamentais, elas ficavam no final da Constituição? Ficavam no final da Constituição. Para você ver que o dogma mudou, que a Constituição de 88 já pegou os direitos e garantias fundamentais que estavam no final da Constituição, já jogou o quê? Logo ali no primeiro lugar. Já jogou ali na frente. É exatamente que reflete esses dogmas, reflete esses pensamentos do legislador da época. Como é conhecida a Constituição histórica? Olha, decorre de uma lenta evolução histórica. Dá-se, por exemplo, a Constituição da Inglaterra, cujos atuais contornos são frutos de séculos de evolução, lentamente ao longo das tensões históricas. O rei foi cedendo seus poderes ao parlamento até chegar nos moldes atuais. Lembrando que, na histórica, o rei era que mandava em tudo. Aí ele foi cedendo ali um pouquinho de espaço ao parlamento. Por que o Constituinte de 1988 deu um destaque tão diferenciado à tortura? Se você parar e pensar, era porque acontecia a tortura no regime anterior. Então, aí dessa forma, a Constituição, logo no inciso 2, já trouxe ali a vedação à tortura, tratamento desumano ou degradante. Olha aí. Porque o Brasil acabara de sair de um regime ditatorial, em que a tortura foi uma prática largamente utilizada no país, aliás, em toda a América Latina. Assim, lendo atentamente a Constituição de 1988, tem-se uma visão geral do período que foi elaborada. Por isso que ela é chamada de uma Constituição dogmática. Como são classificadas as constituições quanto à origem? São classificadas em promulgadas, outorgadas, cesaristas e pactuadas. Lembrando que a nossa CF de 88, ela foi promulgada. Olha aí, como são conhecidas as constituições promulgadas? É a Constituição democrática, feita pelo representante do povo, legitimamente por ele escolhido. Como são as constituições quais são as constituições brasileiras que foram promulgadas? Isso aqui é bastante cobrado, certo? Na evolução constitucional brasileira, tivemos as seguintes constituições promulgadas: de 1991, de 34, de 46 e de 88. Em todas essas constituições, houve uma eleição de uma Assembleia Constituinte responsável pela elaboração da Constituição. Como são conhecidas as constituições outorgadas? É a Constituição imposta ao povo pelo governante. Quais foram as constituições brasileiras que foram outorgadas? No Brasil, tivemos a Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, a de 37 por Getúlio Vargas e a 67, outorgada pelos militares. Existe uma polêmica dessa de 67, viu? Tem gente que diz que ela não foi outorgada, ela foi promulgada. Mas ela foi promulgada por meio de coação dos militares, porque quem não votasse a favor dela
perdiam os direitos políticos e eram exilados. Por isso que muitos políticos perderam ali, foram caçados, né? Na realidade nem perderam, tiveram seus direitos políticos caçados. É por isso que lá no artigo 5º da Constituição já diz que é vedada a cassação de direitos políticos, exatamente para romper com a ordem constitucional anterior. Como são conhecidas as constituições cesaristas, também conhecidas como bonapartista, por conta de Napoleão Bonaparte, é a Constituição elaborada pelo governante, veja, a Constituição é elaborada pelo governante e depois ele era passada pela apreciação do povo mediante referendo, né? Mediante referendo. Recebe o nome de bonapartida porque foi utilizada mais de uma vez por Napoleão Bonaparte. E veja, foi por meio de referendo. Por quê? Porque a Constituição primeiro é feita, depois é perguntada ao povo se eles concordam ou não com ela. Como são conhecidas as constituições pactuadas, né? Lembrando que é um pacto, o nome já diz, Constituição pactuada. Então, houve ali um pacto, né? Houve um pacto. Então, olha aqui, ó. Também conhecida como dualista, ele é fonte de um acordo entre duas forças políticas de um país. Dá-se o nome de pactuada por conta do pacto efetuado entre essas forças igualmente existentes. Dá-se como principal exemplo a Carta Magna Inglesa de 1215, que foi um fruto, ou seja, de um acordo ou pressão dos barões ingleses rebelados contra o rei João I, tão conhecido João Sem Terra. Como são classificadas as constituições quanto à extensão, né, o tamanho? Eu tenho as constituições sintéticas e analíticas. A do Brasil é uma analítica, a sintética, o exemplo é a dos Estados Unidos. Como são conhecidas as constituições sintéticas? O nome já diz, sintéticas. Elas são, também conhecidas como tópica, breve, curta, sucinta. Sinônimo é a questão de sobrevivência na sua prova. É a Constituição resumida, concisa, que trata apenas de temas principais. Lembrando que, como são conhecidas as constituições analíticas, também conhecido como ampla, extensa, larga, prolixa, longa, desenvolvida, volumosa, inchada. Pois é, olha a quantidade de sinônimos. É a Constituição extensa, prolixa, repetitiva. Trata não somente dos temas essenciais, mas de outros temas, como poderiam ficar apenas na legislação infraconstitucional. É o caso da Constituição Brasileira de 88. Como são classificadas as constituições quanto à função? A Constituição Garantia e a Constituição Dirigente. Como são conhecidas as Constituições Garantia? Também conhecida como Constituição Funcional, é a Constituição que limita ao fixar os direitos e garantias fundamentais do cidadão, sem se preocupar em fixar metas, objetivos e direções estatais. Essa Constituição Garantia nada mais é só de trazer os direitos e garantias sem gerar nenhuma meta. Perceba que a nossa Constituição ela não é tão garantista, ela é garantia, mas o foco dela é que ela é uma Constituição dirigente. Logo de cara ali no artigo 3º, eu tenho os objetivos, que ali ele procura metas a serem alcançadas. Também conhecida como aspiracional, trata-se da Constituição que, além de prever uma série de direitos e garantias fundamentais, fixa metas estatais. Chama-se dirigente porque fixa uma direção que o Estado tem que seguir. Classificação da Constituição quanto à essência. Eu tenho a Constituição semântica, a nominal, a normativa. Como são conhecidas as Constituições semânticas? É a Constituição que esconde a dura realidade. Olha só. Só você pensar, você grava assim, Constituição semântica é aquela Constituição romântica. É a Constituição romântica. Por quê? Porque ela esconde a realidade. Só mostra o que é bonitinho. Lendo o texto constitucional, jamais seria possível imaginar a situação real de um determinado país. Podemos dar como exemplo a Constituição Brasileira de 1824, que apesar de prever liberdade de locomoção como direito fundamental, não foi capaz de suprimir a escravidão. Então é por isso que ela foi o quê? Era uma Constituição, só que ela não acabou com a escravidão. Então é como se ele estivesse escondendo isso. Já as nominais, como são conhecidas as constituições nominais, é a Constituição que não reflete a realidade atual do país, pois se preocupa com o futuro. É a Constituição que só trata de objetivos a serem cumpridos no futuro, deixando de lado a realidade presente.
Como são conhecidas as constituições normativas? É a Constituição que reflete a realidade atual do país. Para ser real e efetiva, a Constituição terá que ser observada lealmente por todos os interessados e terá que estar integrada com toda a sociedade estatal e está com ela, beleza? Veja que a nossa Constituição ela é muito nominal, né? Ela não reflete a realidade, ela é muito sonhadora, né? Ela é muito sonhadora. Como são classificadas as constituições quanto à sistematização? Eu tenho a Constituição unitária e a Constituição variada. Ou seja, como ela é organizada. A nossa é a unitária, que é um documento único, né? Como são conhecidas a unitária? Também conhecidas como codificada ou unitextual, é a Constituição formada por um único documento, ou seja, é a brasileira, é dessa forma. Já a variada é a Constituição dos Estados Unidos. Também conhecida como dispersa, é a Constituição formada por mais de um documento, formada por um conjunto de textos feitos simultaneamente ou em momentos históricos diversos. Aqui eu tenho a dos Estados Unidos. Como são classificadas as constituições contra a rigidez? Eu tenho a imutável, é aquela que não pode ser mudada. A de 1824, ela foi imutável nos primeiros 4 anos. Eu tenho a rígida, que ela trata que, para eu poder modificar o sistema eleitoral, eu preciso de um procedimento legislativo mais rigoroso, ela é rígida. Por exemplo, para mudar a nossa Constituição, a gente precisa ali de um voto de quê? Nas 2 casas do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos membros. É um rito muito rigoroso, é um rito rígido, né? Porque é bem diferente das outras leis. Eu tenho as flexíveis, as constituições flexíveis, ou plásticas, também chamado de plásticas, é que o sistema de modificação dela é o mesmo sistema de modificação das leis. E eu tenho a semirrígida, muito cuidado, que é a semirrígida, também chamada de semiflexível, que é o quê? Que ela tem uma parte que é rígida, que é imutável, e uma parte que pode ser mudada. E, por final, qual é a classificação da Constituição brasileira? Ela é promulgada, formal, analítica, dogmática, eclética, pragmática, dirigente, normativa, ela tenta ser normativa, ela é rígida, porque o sistema dela é bem mais rigoroso, e ela é escrita codificada. Certinho? É o tão conhecido pedra formal, né? Tem um mnemônico que é chamado de pedra formal, para você lembrar da classificação da nossa Constituição. Tranquilo? Até o próximo bloco. Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar. Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório Objetivo, meu grande amigo Lucas Neto, e consegui, graças a Deus e a todo o esforço e todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor do Fundo
federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante, eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti às aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,